Oiê, bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode economizar na marcenaria da sua casa. São ideias, são truques que você pode aplicar aí na sua casa e você ter um lar muito mais leve, muito mais aconchegante, muito mais bonito e o melhor, mais barato também. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, arquiteta, e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. Gente, a minha maior dica para você sobre economia nos móveis planejados é não exagerar na quantidade de móveis planejados em casa. Pode parecer muito óbvio o que eu vou falar, mas na verdade o óbvio precisa ser dito e eu tô aqui para te contar sobre isso. O que acontece é que muita gente acha que precisa de móveis planejados pela casa para ter uma casa mais estilosa, mais bonita, ou até mesmo para preencher aqueles vazios pelas paredes. Mas a verdade é que o excesso esconde a essência. Então, quanto mais coisas você colocar nessa casa, mais pesado vai ficar e mais caro também. Não significa que móveis planejados vai salvar a sua decoração. Muito pelo contrário. Se não souber dosar essa medida da quantidade da marcenaria e como aplicar isso na decoração, ela pode se tornar uma grande inimiga e o motivo da sua casa não estar tão bacana, estar uma casa sem graça e com cara de showroom de loja. E o que mais a gente vê por aí são as pessoas usando e abusando desses planejados, dessa marcenaria, desse MDF dentro de casa. Então a gente vê aí portas camufladas, eletrodomésticos escondidos, painéis por todos os lados, cristaleiras em marcenaria e tudo sem personalidade. Sabe o que isso causa nas pessoas? É um verdadeiro surto, né? Isso causa falta de senso de pertencimento pelas pessoas. Então você entra na sua casa, qualquer um poderia estar morando ali e não uma pessoa com um gosto pessoal, com personalidade, e fica aquela casa que não fica tão bacana, você se sente perdida, você se sente desmotivada, você se sente insatisfeita com a sua própria casa. Então vamos ver aí como que a gente faz para ter uma casa super incrível, sem gastar tanto com marcenaria e fazendo boas escolhas, né? Investindo essa grana da marcenaria em coisas que realmente fariam diferença e como isso pode ser aplicado na sua decoração. Então, o primeiro item aí que as pessoas gastam muito dinheiro são os painéis. Então, elas forram as paredes com os painéis, faz painel para TV. Quando você faz isso, você cria um excesso de informação na sua casa. Fora que existem sim, tá, gente, possibilidades de usar o painel da TV, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e existe sim a possibilidade de usar os painéis forrando as paredes. Mas isso para acontecer tem que saber muito bem o que está fazendo. Quando a gente tem um ambiente pequenininho e a gente começa a forrar muito as paredes ali, sem uma lógica, sem uma estratégia, somente para não deixar a parede na pintura porque você acha que aquilo dali vai ficar sem graça, é aí que está o problema. Porque você não tem uma justificativa para aquilo dali, você não sabe por que você está colocando, você simplesmente colocou. E aí é muito melhor, ao invés de você gastar essa grana absurda que são os painéis, né? Você contratar um marceneiro, pedir ele para... Ele vai gastar uma nota com o material, com a mão de obra dele, com a hora trabalhada. O dinheiro que você gastaria para fazer isso seria muito mais incrível se você mantivesse essas paredes aí numa pintura branca e investisse essa grana em quadros que digam coisas sobre você, que denunciem os seus gostos pessoais, o seu jeito de ser, que seja a sua identidade. E quando eu falo de quadros, muita gente pensa assim, nossa, mas quadro é muito caro, né? É melhor gastar com painel, que é mais barato, e eu vou resolver ali de uma forma só. Quando, na verdade, os quadros, sim, gente. Quando a gente fala de quadros, a gente fala de um negócio aí à parte, né? Porque os quadros é até uma forma de investimento em alguns casos, né? Dependendo do artista, da obra, aquilo dali pode ser até leiloado, é coisa que nem perde valor de mercado, é igual investimento em joias, investimento em coisas que vão só valorizando com o tempo. Se você não é essa pessoa, se eu não estou falando para esta pessoa, se eu estou falando de uma pessoa classe média, ou que tem ali uma grana, enfim, e não quer, ou você até tem muito para investir, mas você não quer investir,
nesses quadros, né, diferenciados de artistas renomados, é super possível você decorar essas paredes, vestir essas paredes de uma forma muito mais em conta. Eu tenho vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, mas a gente vai relembrar um pouquinho como que a gente pode fazer aí para vestir essas paredes de uma forma super estilosa. Primeiramente, né, artista, tem N artistas, tem muitos artistas maravilhosos no mercado, tem artistas que são já com um nome aí em peso no mercado e por isso eles cobram muito mais caros, e tem artistas que estão começando, que são artistas locais aí do seu bairro, da sua cidade, da sua região, e tem artistas também que às vezes estão lá na faculdade de arte e você pode até tentar encomendar uma arte de uma pessoa dessa. Seu sobrinho que sabe desenhar, que sabe pintar super bem, aquela tia que tem um dom artístico incrível, por que não pedir essas pessoas para pintar um quadro para você, encomendar um quadro com essas pessoas? Com certeza vai ser muito mais em conta do que aquele quadro da galeria que foi leiloado e pariri, popopó e tal. Você trazer isso para sua casa de uma forma mais barata, vai ficar muito mais em conta. E existem possibilidades também de você trazer, emoldurar coisas que você já tem na sua casa, já falei isso 10 milhões de vezes por aqui, já ensinei várias dicas sobre isso, coisas que você tem aí no fundo da sua gaveta, coisas que você tem aí na sua casa, eu já expliquei algumas coisas, olha, eu vou dar uma ideia para vocês, tá? Vamos supor que você seja uma pessoa que já morou em vários lugares, sei lá, você mora de aluguel, aí você vive se mudando e tal. Por que não você ter um quadro emoldurando todas as chaves dos imóveis que você morou? É tipo uma coleção de chaves dos lugares. E você pode colocar a data, você pode colocar o bairro que foi aquele imóvel, você pode escrever essas coisas, emoldurar e colocar na parede. Gente, isso sim é uma forma de contar a sua história super criativa. Então, assim, tem muitas formas, não tem desculpa para você dizer que, quadro é muito caro, eu não posso. Você pode não ter a grana para comprar o quadro, mas você sonhar e a criatividade, montar, fazer você mesmo, é muito mais em conta. Às vezes você mesmo tem o dom ali de pintura, você mesmo pode comprar a sua tela, pintar, pedir seu filho para pintar. Gente, esse quadrinho aqui, ó, esse aqui que tem um vermelhinho, esse aqui que eu tô apontando, foi meu filho que pintou no colégio quando ele tinha uns 3, 4 anos, e aqueles trabalhinhos de escola, sabe? E aí eu coloquei ali. Quero colocar um acrílico nele, eu acho que vai ficar super, super bonito. Mas tá vendo que não tem muito uma fórmula mágica para essas coisas. A fórmula mágica é a sua essência, é você não ter vergonha de ser você mesmo. Então, tem muitas formas criativas de você vestir as paredes e você não precisa ficar gastando com o marceneiro, fazendo painel para tampar aí as paredes. E vamos combinar que os quadros você sempre vai levar quando você for se mudar. Os painéis é meio que perdido, porque ele é sob medida e pode ser que no próximo imóvel eles não se encaixe tão bem. Aí você vai ter que chamar o marceneiro de novo para poder ajustar, enfim. E a gente sabe que o MDF, né, por mais que seja uma lâmina natural, que seja um material incrível, ele com o tempo você vai desparafusando, parafusando, montando, remontando, quando você vê ele não está tão bacana assim, não está com tanta qualidade. Então, eu sugiro que você não fique gastando dinheiro com esses painéis e invista esse dinheiro em coisas que realmente vão fazer diferença. É igual aí os painéis para TV, né? Eu super entendo que muitas vezes a pessoa mora num imóvel que não tem como rasgar a parede, né? A gente já conversou aqui sobre isso, às vezes a parede da pessoa é estrutural, enfim, não tem essa possibilidade. E aí, nesse caso, ela pode sim utilizar um painel para esconder os fios da TV. Só que assim, o painel da TV a gente tem que planejar direitinho, ele tem que ocupar ali o maior espaço possível da parede, ele tem que ser um senhor painel. Um senhor painel tanto de tamanho, um senhor painel de qualidade, bonito, e não essas invenções de moda que a gente vê, e cotoquinho de painel, moldurinha para televisão, não faz sentido. E tem a forma também de você deixar essa TV apoiada direto no rack, que fica bem legal caso você não possa fazer um senhor painel. E você não precisa ter aquele painel da TV para dizer que a sua casa é super incrível. A
TV direto na parede também é uma forma de você deixar essa casa mais leve, mais elegante e sem ficar gastando tanto dinheiro. A gente sabe que os painéis da TV são coisas que não são muito baratas e você muitas vezes vai tentar economizar alguma coisa fazendo ele um pouquinho menor, mas aí é que você acaba caindo na cilada de deixar ele não tão esteticamente agradável. E aí é melhor você não ter o painel e economizar essa grana e investir ali, de repente, num rack de fora a fora na TV, um rack suspenso, ou você pega essa grana, compra um tapete bonito, ou você compra uma poltrona super incrível, um abajur lindo, enfim. Tem outras formas. Os elementos soltos, quanto mais a gente investir em elementos soltos na nossa casa, melhor, porque você consegue carregar para onde você quiser, você consegue mudar de lugar dentro da sua própria casa, então as coisas são versáteis, vão andando dentro da casa, então você não cansa, você não enjoa, você troca, você guarda. E os painéis não. Os painéis, eles são aquelas coisas fixas, né? Então, muito cuidado também com os painéis da TV. São elementos caros e que muitas vezes estraga a decoração. Outra coisa também que eu vejo as pessoas gastando uma fortuna são as cristaleiras em marcenaria. Já fiz cristaleiras em marcenaria algumas vezes, em alguns projetos, né? Mas raríssimas as vezes que a gente vê cristaleiras bonitas. Tem que saber fazer o que tá assim, fazer acontecer ali a coisa. E aí eu acho muito mais incrível quando você investe em cristaleiras que têm história, que elas são soltas, que são peças que vão ser um destaque na sua casa. Pode ser uma herança de família, pode ser um garimpo no antiquário. E quando eu falo um garimpo de antiquário, não precisa ser somente aquele modelinho de cristaleiras clássicas, né, cheio do rococó e tal, porque eu sei que isso não agrada a todo mundo, apesar de eu achar lindo você ter uma casa ali com uma base toda contemporânea e ter uma pecinha ou outra nesse estilo, assim, um pouco mais diferenciado para ser um destaque aí na sua decoração. E aí tem algumas cristaleiras que elas não têm essa pegada muito clássica, ela é um pouco mais moderna, você consegue encontrar até em antiquários dos anos 50, e aí você tem ali um design um pouco mais limpo e sem aqueles excessos de informações e detalhes, caso não seja do seu agrado. Mas eu acho super incrível a gente colocar peças soltas. O que eu não gosto é quando você fica inventando moda na marcenaria, fazendo cristaleira, tripinha de cristaleira e faz não sei o que. Eu não acho isso muito bacana, não. Eu acho que deixa a sua casa com cara de loja de imóveis planejados. E também você fica gastando ali uma nota num elemento que você poderia estar investindo ali em outras coisas nessa casa. Agora, esse que eu vou falar com vocês é um clássico do clássico que as pessoas que amam fazer marcenaria na casa, amam, né, esses móveis planejados, adoram fazer. Porque as pessoas, elas têm a ideia de que precisam aproveitar absolutamente todos os espaços. E eu não culpo vocês por isso não, tá? Eu, pelo menos, cresci ouvindo isso, né? Os apartamentos e as casas estão cada vez menores e precisamos aproveitar todos os espaços possíveis. Não é isso que a gente escuta. Só que isso também é um incentivo a gente acumular coisas que a gente não precisa. Então, o que acontece? Se você mora num imóvel muito pequeno, o ideal é que você reduza a quantidade de coisas que você tem, dê uma limpa, faça uma eliminação, veja o que realmente você usa e o que faz sentido para a sua vida, para você não cair naquela situação de preciso fazer muito armário para guardar essas coisas, sendo que são coisas que muitas vezes você nem usa, você nem pega, você está ali guardando sem necessidade nenhuma. Então, como eu sei que a maioria das situações, para quem quer ficar aproveitando os mínimos, o máximo centímetro ali do apartamento, fazendo móveis planejados, é a mesma pessoa que faz armário embutindo a cama ali no meio. Então, você tem aquele guarda-roupa e aí você tem aquele armário superior. Para começar, gente, esse negócio de ter coisa em cima de cabeça já é um horror pra mim, né? Então, prateleira em cima de sofá, prateleira em cima de cama, móvel em cima de cama, eu não sei como vocês confiam tanto assim no profissional que tá instalando aquilo dali, que aquilo não vai despencar na sua cabeça e não vai te matar.
Então eu acho assim, muito. Eu tenho gastura disso, tenho agonia disso, sabe? Então, esses armários em cima da cama, eles deixam o ambiente super pesado. Primeiro, se o seu imóvel ele é tão pequeno a ponto de você precisar ter muito armário para guardar as coisas, saiba que por ele ser pequeno, por isso que não fica bonito. Porque quanto menor você precisa reduzir a quantidade de coisas para aquele ambiente ali ter um respiro e ficar agradável e harmônico. Se ele é pequeno, se você fica colocando armário em cima da cama, você está entulhando coisas visualmente a ponto de você se sentir até sufocado ali dentro. Então, dificilmente você consegue ter armários superiores à cama que fique bonito. Eu já tive cliente com apartamento com o tamanho excelente, não era nem a desculpa de ser um apartamento pequeno, assim, né? Era um apartamento de médio para grande porte. Era uma pessoa que já tinha vindo de um outro apartamento, então não era aquele cliente que está migrando da casa para o apartamento. Esse cliente, eu até não é uma justificativa, mas é compreensível, porque ele está acostumado ali com muitas coisas. Eu tô dizendo isso porque eu passei por isso. Eu passei a minha vida inteira, assim, até os meus 15, 16 anos, morando numa casa enorme, de 2 andares, com área, assim, tipo depósito para guardar várias coisas. E quando eu e os meus pais, a gente se mudou para um apartamento que não era um apartamento pequenininho, era um apartamento de 120 metros, a gente sentiu muita dificuldade porque a gente tinha lá 1 milhão de coisas na casa. E aí, até você trazer para amadurecer a ideia que você não precisa daquilo tudo e que você pode reduzir sua vida, é muito difícil. Mas aí, conforme o tempo foi passando, os meus pais, eles foram reduzindo o tamanho do imóvel. Hoje, minha mãe, meus pais, eles moram num apartamento de 50 metros. E a casa deles não é entulhada. Eles foram se desfazendo das coisas conforme o tempo foi passando. Eles foram vendo que não tem aquela necessidade de acúmulo, né? Mas se você não é... Essa cliente, por exemplo, ela não era essa pessoa. Era uma cliente que morava, inclusive, num apartamento menor. Ou seja, ela não precisava ter tanto armário no quarto como foi feito, porque foi um projeto que eu fiz com móvel acima da cama, mas a pedido dela. Apesar de eu não gostar, a gente fez. E aí, para ela guardar esse tanto de coisa que ela achava que tinha que ter. E tá tudo bem, né? A casa é da pessoa, mas eu tô aqui para poder direcionar você. Será que realmente você precisa de armários superiores? Será que uma cama-baú não seria um primeiro passo para você guardar algumas coisas, tentar dar uma eliminada e aí sim ir dando um passo de cada vez a ponto de nem a cama-baú ser mais aquilo que você realmente achava que precisava para guardar as coisas? Você já ter eliminado o suficiente para você viver bem com aquilo que você realmente usa. Então, assim, eu não tô aqui pregando ideias minimalistas, mas eu tô sim pregando ideias essencialistas, que é aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que é essencial para nossa vida. E a gente pode aplicar aí para 1 milhão de coisas, né? Na comida, o que a gente comer, o que é essencial, para atividades que a gente faz no dia a dia, escolher fazer aquilo que é realmente essencial. Então, eu não sou uma pessoa minimalista, mas eu sou essencialista sim. Então, eu acho que os armários em cima da cama é um problema nesse quesito, né, do acúmulo, é um estímulo para o acúmulo, e ele se faz sim um elemento dispensável na maioria dos casos, e é um elemento que se gasta muito, né? Então você consegue sim, apenas fazendo eliminação, redução, desapego, destralha da casa, você economiza esse dinheiro aí desse armário superior. E outra coisa também que eu vejo muito aí, eu quero falar com vocês, são os móveis soltos em MDF. O que são os móveis soltos, né? São aqueles móveis que não são fixos, não são os planejados, não são aqueles armários embutidos. Então é mesa, as cadeiras, sofá, a mesa lateral, a mesa de centro, uma poltrona, enfim, isso são os móveis soltos. E quando eu falo isso é porque eu já vi algumas pessoas fazendo a mesa de jantar, fazendo a mesa de centro, fazendo a mesa lateral, as mesas de cabeceira do quarto, tudo em MDF.
Isso deixa a casa completamente sem graça e monótona, porque você está fazendo tudo ali sem um design diferente. Quando eu falo design também, é a mesma história dos quadros, não precisa ser um design assinado, da loja tal, do preço tal, do artista tal, do design tal. Eu falo sobre móveis que foram bem pensados, que foram feitos com uma madeira bacana, que foram pensados ali no toda a parte estética daquele móvel, não simplesmente um MDF de qualquer jeito, sabe? E fica muito sem graça, né? É muito legal quando a gente tem a oportunidade de trazer a madeira de verdade. Quando a gente, por exemplo, por que eu acho que o MDF ele é super incrível para os móveis planejados? Os planejados que eu falo são os armários de cozinha, os guarda-roupas, o rack da TV, o armário do banheiro. Esses móveis, ok, serem MDF, eu acho super incrível, é o que a gente mais usa. Mas a gente tem a possibilidade de investir em mesa lateral do sofá, por exemplo, numa madeira nobre, né? Tem várias madeiras maravilhosas, tem aquelas jacarandá, por exemplo, se você consegue encontrar num antiquário dos anos 50 uma mesa lateral em jacarandá. Então, assim, ele vai dar uma diferenciação aí nas tonalidades, nos estilos da madeira nesse mobiliário. Então, acho isso muito legal. Então, você consegue aí um frejó super bacana, uma mesa com uma madeira diferente, enfim. E é muito cansativo quando você fica repetindo o mesmo material em tudo que é lugar. Então, você tem a cadeira de palha, você tem uma poltrona de palha, e você tem um rack de palha, e você tem uma bandeja em palha. E só de falar eu já fiquei cansado. Imagina você viver num ambiente onde tudo é igualzinho. Isso é muito monótono. Isso te leva a ficar insatisfeita com a sua casa, a achar a sua casa muito feia com o tempo. No início é tudo mil maravilhas, tá? Mas com o passar do tempo você tem que pensar nisso, porque é ali que você vai viver todos os dias. Então a sua casa ela deve sim transmitir estímulos bons para você, para sua vida, para você ter uma vida um pouco mais equilibrada. E você já reparou como o mundo reflete na nossa casa, né? A nossa casa é um reflexo daquilo que a gente vê aí pelo mundo. Se você, pensando aí nessa parte de identidade, de personalidade, se você for hoje em Tóquio, em Nova York, em São Paulo, você vai ver as mesmas características de cidade. Perdeu-se muito aquela essência, né, de cultura local, de identidade local, identidade para as pessoas que moram ali. Então, o que a gente vê hoje são vários prédios altos juntos, formando, né, aquela cidade, aquele aglomerado ali de construções, aquela selva de pedra, né, com vários outdoors, com vários isso, a cidade funcionando. E da mesma forma que a gente perdeu essa identidade desse mundo regional e cultural, né, para cidades que são padronizadas e iguais em qualquer lugar do mundo, a gente trouxe isso para dentro da nossa casa também. Quando a gente tira esses estímulos, essa identidade e a nossa personalidade. Porque quando a gente fala de um país, a gente fala de uma região, de uma cultura regional onde pertence a todos os moradores. Quando a gente fala da nossa casa, a gente fala que é a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa personalidade. Então, se a gente parar para pensar nessa analogia e trazer do macro para o micro, a gente tem ali situações muito parecidas. E muitas vezes isso que acontece dentro da nossa casa é só um reflexo do que a gente vê no mundo lá fora, do que o mundo lá fora te vende como ideal. Quando, na verdade, o ideal não é esse. O ideal é você se encontrar e conectar dentro da sua própria casa. E aí as pessoas, quando elas vão construir casas, nem parece que são casas, parece que são clínicas médicas. E se você for aí nesses condomínios de luxo, tipo Alphaville, Boulevard, enfim, você vê casas todas parecidas, parece que é tudo igual, né, as casas. E é um padrão que fica se repetindo que não te traz aquela identidade, aquela personalidade. Parece que todo mundo repetiu o mesmo projeto. Tem um episódio do Bob Esponja, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, eu quero que você assista, porque é muito interessante, porque ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente estar inserido em locais onde tudo é muito parecido, onde não tem a personalidade, não tem identidade própria de cada uma. Resumidamente, o Lula Molusco, ele
ele fica meio de saco cheio lá do Bob Esponja e das coisas que o Bob Esponja fazia, e aí ele se mudou para um condomínio, para uma cidade que eles chamam até de cidade do Lula Molusco, onde são vários lulas, né, que moram ali, vários lulas moluscos, e tem lá as casinhas todas iguaizinhas. São as casas iguais, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem a mesma rotina, todo mundo faz tudo igualzinho e todos os dias. Chega um momento, no início, o Lula Molusco acha o máximo aquilo dali, e ele acha super incrível, ele tá super entusiasmado, mas com o passar do tempo, onde ele vai repetindo aquilo dali todos os dias, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, no final ele já tá assim, de saco cheio, deprimido, tá triste, ele tá insatisfeito com aquilo tudo, e aí ele fica ali numa busca da própria essência, de uma personalidade, de um comportamento diferente dos outros moradores. E aí quando você traz isso para sua casa, exatamente isso, você deixa a sua casa super sem graça, tampando tudo. Vamos ao exemplo, né? A cozinha. A cozinha, ela tem cara de cozinha, porque ela tem pia, ela tem torneira, ela tem bancada, ela tem fogão, ela tem geladeira, ela tem eletrodomésticos, não é isso? E quando você começa a querer embutir tudo dentro do móvel planejado, dessa marcenaria, e tem gente que vai lá, tampa todos os eletrodomésticos com uma porta em marcenaria. E quando você olha para aquele espaço, não parece uma cozinha, parece qualquer ambiente da casa. E aí você tira a identidade daquele cômodo, o significado daquele cômodo para dizer que ele é igual, ele é moderno, ele é contemporâneo, igual aos outros ambientes da sua casa. E aí você começa a tirar essa personalidade, fica tudo igualzinho, tudo monótono, e acontece a mesma coisa que aconteceu com o Lula Molusco. De fato, a pessoa ela fica entediada, ela fica chateada, ela fica insatisfeita, ela entra em depressão, ela fica triste com a própria casa, mas é justamente por isso, é uma falta de conexão, uma falta de identidade. A pessoa ela não se conecta com aquela casa, ela não se reconhece ali dentro. Mas é justamente por você tirar as características do seu lar, colocando esse monte escondendo, né, essa marcenaria toda aí, usando essa marcenaria para esconder isso tudo, e você acaba vivenciando tudo isso de uma forma muito negativa. A mesma coisa, gente, você pegar e fazer um painelzão, esconder, ocultar as portas. Isso tá na moda, né? Todo mundo aí quer ocultar as portas, não sei o quê. Mas, gente, como isso é ruim para nossa mente. Quando você tem um painelzão limpo, liso, você até consegue identificar ali onde está a porta, porque você vê uma pequena linhazinha demarcando, né, essa porta. Mas mesmo assim, se você tiver um painelzão ripado e colocar essa porta ali no meio, vai ser assim, a sua visita vai chegar aí na sua casa, você vai falar, olha, você não tem nem como dizer, né, olha, o banheiro está à esquerda no final do corredor. Não tem como. Porque a pessoa vai chegar lá e vai olhar aquele painel e vai falar aonde que é essa porta. A pessoa não consegue nem identificar. Então, tira um pouco aquele senso de pertencimento da própria casa e dos lugares, você ficar completamente perdido, passando a mão onde seria essa porta. Então, é um pequeno detalhe, mas que vai trazendo aí um acúmulo de situações que no final você aí tá doente e nem sabe por quê. Muitas vezes mesmo esse peso da casa. É o querer fazer igual a todo mundo, é querer trazer essa casa sem essa personalidade, sem essa identidade e ainda retirando as características que são tão importantes para o nosso dia a dia. A porta com cara de porta, a casa com cara de casa, móveis com cara de móveis, com personalidade, ter cores nessa casa, eu não digo nas paredes, eu digo ter cor nos quadros, ter cor nas plantas, ter cor no tapete, ter cor no sofá, porque não? Um sofazão colorido, um sofá listrado, um sofá estampado, ter vida nessa casa, sabe? Então, estão tirando isso da gente e a gente precisa estar aí com os olhos bem abertos para a gente não deixar cair nessas ciladas que é esse mundo moderno e esse contemporâneo que muitas vezes não é uma crítica, tá? Mas eu acho que a gente tem que pensar, repensar no que a gente coloca aí dentro do nosso lar. A nossa casa é aquele lugar assim que ele pode construir a sua melhor versão, mas para isso
A gente precisa construir esse lar de uma forma que favoreça você treinar essas habilidades, essa sua melhor versão, que seria aquela que não é uma versão preguiçosa, não é uma versão egoísta, é aquela versão que a gente, a nossa casa, ela induz a gente a amar ao próximo assim como Cristo nos amou, que é o quê? Servindo, amando, ensinando, contemplando. Então tudo isso faz a gente desenvolver essas habilidades, trilhar ali um caminho para o bem, para a verdade, para o justo. Então a nossa casa é um lugar disso, é um lugar da gente aprender. E quando a gente fala sobre tudo isso, além de todas essas questões aí internas de nós mesmos, ainda tem a parte aí financeira que o nosso bolso agradece, porque tudo fica mais em conta quando a gente não fica gastando nesses elementos. Porque uma coisa é você gastar num painelzão e outra coisa é você gastar num quadro. Quanto tempo aquele painel vai ficar com você e quanto tempo ele vai poder andar com você para suas próximas casas, se tiver. E já o quadro não, ele te acompanha aí por muitos e muitos anos, se não pro resto da vida, ficando até de herança. E pra gente finalizar aí o nosso vídeo, eu quero que você pense aí numa escala de 0 a 10, o quanto a sua casa interfere no seu humor, na sua felicidade, no seu relacionamento, na sua vida, no seu crescimento, até mesmo de carreira profissional, o seu crescimento como pessoa, como um melhor ser humano. Quanto a sua casa está interferindo nisso? Dá uma olhada ao redor. Será que a sua casa ela estimula a sua melhor versão? Ou é uma casa, o estilo cidade do Lula Molusco? E essa resposta você tem que ser muito sincera, viu? Não é para se enganar. Comenta aqui para mim o que você achou. Aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas e dá aquele like. E até o próximo vídeo. Beijos!